Eu vou gravar também essa correção, qualquer coisa, se alguém quiser pegar depois, pode pegar, tá? Então vamos lá. Vamos começar a correção, então, lá pelo exercício 1 da página 37. Então, o primeiro exercício aqui vai estar falando sobre os plateumintos, né? Mais especificamente sobre os turbelários, né? Que são as planárias. Então lá, a gente tem no número 1, o esquema 1 e o esquema 2, né? E está perguntando, como se denomina essa capacidade de reprodução na planária, tanto no esquema 1 quanto no esquema 2? O que vocês colocaram de vocês? Vocês responderam essa? Eu coloquei regeneração. Eu também. Esse processo aqui vai ser a reprodução assexuada deles. Lembra que eu expliquei para vocês? Se a gente fizer um corte transversal nesses animais, eles vão reproduzir, né, eles vão fazer uma reprodução assexuada, ou seja, cada cortinho que a gente fizer ali vai regenerar, né, se tornando numa planária nova, né? Então esse processo, tanto 1 quanto 2, é o processo de regeneração, tá? Inclusive as planárias têm um poder de regeneração muito grande, que é até incrível, na verdade. Se cortar ela em 3 pedaços, ela consegue regenerar os 3 pedaços. Ao contrário da gente, né? Se eu cortar o meu braço aqui, meu braço não vai se tornar um novo éder. Mas elas têm esse poder incrível. É bem legal. Bom, na número 2. O esquema a seguir mostra detalhes de 2 células que fazem parte de uma estrutura ramificada, características dos plateumintos. Letra A. Como se denomina essas células? Então, essas células aqui, pessoal, é as células flama. É aquelas células que eu expliquei para vocês, que elas ajudam na filtração, né, das excretas desses animais, né? Porque eles fazem as excretas através lá dos nefrídeos. Lembra que eu expliquei para vocês? Que é como se fosse um rim primitivo desses animais. Então, essas células vão ser as células flamas. E a letra B, qual a função e elas fazem parte de qual sistema? Então, igual eu falei, elas vão ser responsáveis pela filtração desses líquidos, né, do corpo desses animais, né, e vai remover esses resíduos através dessa filtração. Essas células vão fazer parte, então, dos protonefrídeos, né, que é o sistema excretor dos plateumintos, tá bom? Número 3. Na figura A seguir, representa 2 planárias em posição de cópula. A figura B mostra um fragmento do sistema reprodutor das planárias. Então, lá na figura, a gente tem lá o ovário e o testículo, né, representado aqui. Como são as planárias em relação ao sexo? Né, na letra A. Então, lembra que eu falei para vocês? As planárias são animais hermafroditas, né? Então, todas elas vão possuir os gametas masculinos e os gametas femininos. Então, geralmente, a fecundação delas é uma fecundação cruzada, tá? Ambas as planárias vão ser fecundadas, né? Ambas as planárias elas vão estar trocando os gametas. Né? Então, no caso, elas vão trocar mais o gameta masculino. Né? Elas vão trocar o gameta masculino uma com a outra e as duas vão ser fecundadas. Né? O ovário das duas vai ser fecundado. Depois na letra B, como é a fecundação delas? Então, como eu falei, a fecundação ela é cruzada, ela vai ser interna, e no caso, né, tem uma posição de cópula, igual nessa figura que está aqui nessa imagem, na figura A. Então, ela é interna, né, porque a reprodução delas vai ser, a fecundação ela vai ser interna, né, dentro do corpo delas, né, não vai ter um ovo nem nada desse tipo. Né, então, a fecundação vai ser interna e ela é cruzada, as duas vão ficar fecundadas, tá? Até aqui vocês tinham alguma dúvida? Vocês acertaram tudo que eu falei aqui da correção? Sim? Não? O meu só faltava a parte do qual que era a função da célula flama, que eu não consegui encontrar na apostila. Ah, tá. Eu acho que na apostila não tinha. Eu acabei falando, eu acho, na apresentação da aula, mas eu acho que na apostila não tem. Mas a célula flama vai ser isso, ela vai fazer essa filtração, né? Ela vai filtrar os resíduos corporais desse animalzinho para ele excretar depois. É como se fosse a urina deles, né? Ela vai filtrar a urina. Bom, então, agora a gente tem depois a aula 40, né? Que foi, continuando nos plateumintos, a gente falou da classe dos trematóides. Né? Os trematóides já vão ser alguns vermes que são parasitas. Né? Então, lá no número 1. Nos esquemas a seguir, a figura A representa um casal de vermes, né, do Schistosoma mansoni, e a figura B, alguns ramos de veias mesentéricas onde vivem os vermes parasitas. Letra A. Qual o tamanho desses vermes? Então, eu falei para vocês lá na aula, né? Esses vermes, geralmente, eles são um pouquinho menores. Né? Eles são bem pequenininhos. Eles têm aproximadamente de 1 a 1,5, né, de centímetros de comprimento. E geralmente de largura eles têm 1 milímetro, né? Então eles são animais bem pequenininhos.
ao contrário de alguns outros que fazem parte dessa classe também que vão ser maiores, tá? Então, o Schistosoma mansoni é isso, ele tem de 1 a 1,5. Depois, letra B. Por que a esquistossomose é também denominada de barriga d'água? Né? Então, lembra que eu falei para vocês que eles vão ficar lá no intestino, eles vão se alimentar lá do intestino, vão se reproduzir e tal? Então, o que acontece? Né? Vamos ver a resposta. Lá, embora pequenos, quando o humano está contaminado, há inúmeros casais que produzem, em média, milhares de ovos por dia. Isso provoca a obstrução das veias intestinais, tá? Que leva a uma sobrecarga de trabalho do baço e do fígado, produzindo uma hepatoesplenomegalia, que seria um fígado e baço inchado, né? E a obstrução das veias leva ainda a um problema hemodinâmico, né, no movimento do sangue, o que pode acarretar o aumento do abdômen, que seria a barriga d'água. Então, na verdade, né, como ela vai obstruir essas veias aqui do intestino, inclusive essa pessoa aqui, como ela vai estar obstruindo as veias do intestino, provavelmente essa pessoa também ela vai ter algumas fases onde ela não vai conseguir defecar, né? Provavelmente ela vai ficar com a barriga um pouco inchada também por essas fezes que ficam acumuladas, tá? Mas no mais seria isso, seria essas veias que estão obstruídas, né? E devido a isso, os órgãos dela vão ficar um pouco inchados, tá? Depois a número 2. No ciclo a seguir, identifique as 3 formas, 1, 2 e 3, sob as quais o Schistosoma mansoni pode ser encontrado. Então aqui tem um ciclo do Schistosoma mansoni, né, lá onde ele vai penetrar na pele do humano, depois ele sai como ovinho, entra lá como forma de miracídio lá no caramujo e se transforma em cercária. Né? Então vamos lá, na número 1, a gente vai ter o ovo, né, que acabou de sair lá nas fezes do humano. No 2, a gente vai ter o miracídio. Né? O miracídio já é aquela larvinha que sai do ovo e entra no caramujo. Aí, lá dentro do caramujo ele vai se desenvolver, vai se reproduzir assexuadamente, e ele vai sair do caramujo na forma de cercária, que seria a forma 3, tá? E essa forma 3 vai ser a forma que vai penetrar a pele do humano, fazendo com que o humano depois fique doente e tudo mais, e aconteça o ciclo novamente. Depois lá, número 3. Em relação ao esquema anterior, responda. Letra A. Como é eliminado a forma 1? Então, a forma 1, igual eu falei anteriormente, são eliminados através das fezes do humano. Depois a letra B. Como ocorre a passagem do 3 para o humano? Então, essas cercárias, elas são aquáticas, elas estão no meio aquático, elas vão penetrar a pele do humano. Como? Né? O humano ele vai estar lá no rio, pescando, nadando, fazendo alguma atividade no rio, e essas cercárias que estão no rio vão penetrar a pele desse humano, tá? E geralmente esses rios que possuem essas cercárias, que possuem, né, esses parasitas, geralmente elas são chamados de rio de coceira, porque quando essas cercárias penetram a pele desse humano, ela vai causar uma irritação na pele, e essa pele vai coçar bastante, né? Onde ela penetrou ali vai coçar muito, tá? Então, bom, até aqui, se vocês tiveram alguma dúvida, vocês conseguiram fazer todos esses exercícios também? Sim. Beleza, então. Então agora a gente vai para o último exercício, que é o exercício da aula 41, tá? Que é dos cestoides, que é a última classe que a gente viu. Então vamos lá, sobre os cestoides. Então a gente vai ter a Taenia solium e a Taenia saginata. Vocês lembram qual que é a Taenia que está no porco e qual que é a Taenia que está na vaca? Lembra? A solitária é a que fica no porco, né? Qual? A solitária? Isso, na verdade as duas são solitárias, né? Mas uma é a Taenia solium e a outra é a Taenia saginata. Qual que é a que fica no porco e qual que fica na vaca? Vocês lembram? A Taenia solium. A solium tá no porco, né? E a saginata na vaca. Isso, exatamente. Então a Taenia solium é a Taenia que geralmente está na carne do porco e a Taenia saginata é a que está na carne da vaca, tá? Uma coisa muito importante, o que vai mudar nesses dois animaizinhos vai ser a estrutura da cabeça deles, né? A anatomia do scolex, né? Que é a cabeça. Então, geralmente, a Taenia solium, ela vai possuir lá as ventosas e alguns ganchinhos, e a cabeça é mais redonda. Já a Taenia saginata, que é a da vaca, ela possui só as ventosas e a cabeça dela é mais quadradinha. O tamanho delas variam muito também. Por exemplo, a Taenia solium, que é a do porco, ela pode ter de 2 a 8 metros, enquanto a saginata, que é a da vaca, pode ter de 6 a 12 metros. Então, a da vaca, geralmente, ela é um pouco maior. E uma coisa importante, a Taenia solium, que é a do porco, ela causa 2 tipos de doenças, duas patologias, que é a tenise, que é quando a pessoa ingere a larvinha que está dentro da carne, e a cisticercose, que é quando a pessoa ingere o ovinho que está disperso no alimento.
Já a Taenia saginata, que é a do boi, só existe a tenise, que é quando a pessoa ingere a larva que está na carne da vaca, tá? Bom, então vamos voltar lá. Número 1. Observe a figura a seguir, que representa um parasita cistoide, platelminte, do humano. O que o 1 representa? O que vocês colocaram? Vocês lembram o que eram esses... Eu coloquei proglótico. Isso, né? Todos esses quadradinhos, né? Durante o corpo todo desse animal, eles vão ser as proglotes, né? E essas proglótides, elas são... todas elas vão possuir o sistema reprodutor masculino e feminino dentro delas. Lembra que eu expliquei para vocês? Quando ela é fecundada, todos esses anéis, eles vão ser fecundados e todos eles vão produzir ovinhos, tá? Então, a seta 1 vai indicar os anéis ou as proglotes. Letra B. Como se denomina esse verme? Né, para a gente entender qual verme que é, a gente tem que olhar a cabeça dele. O que vocês acham que é esse daqui? Essa é a sorte, né? É a sólio, né? Porque ela apresenta o que de diferente? Os ganchos. Isso, né? No caso, a sólio, ela vai possuir as ventosas e os ganchos, né? Então, esse verminho que a gente está vendo aqui na letra B é a Taenia sólio. E como se chega à conclusão da denominação, né? É o que a gente acabou de falar. É porque a Taenia sólio, ela apresenta esses ganchos, né? No scolex, que seria a cabeça dela. É ao contrário, né, da Taenia saginata, que não tem. Depois, no número 2. A figura a seguir representa outro cestoide parasito humano. O que representa 1 e 2? Vamos lá. Então, na número 1, a gente vai ter o scolex, que é a cabeça dela. E o número 2 vai ser essas ventosas, né? Que são as ventosas presentes na cabeça dela, que é para ela se fixar no humano. Como se denomina esse verme? Né? Então, aqui a gente percebeu que ela não possui ganchos, né? E ela tem uma cabeça mais quadrada. Então, ela vai ser a Taenia saginata. E por que a gente chegou nessa conclusão na letra C? É pela ausência dos ganchos no scolex, né? E pela cabeça ser mais quadrada também. Depois a número 3. Levando em conta os parasitas das questões anteriores, responda. Letra A. Qual deles é denominado Taenia do bife? O que vocês acham? A Taenia saginata? Saginata? Isso. No caso, geralmente, quando a gente se refere a bife, a gente está se referindo à carne de vaca, né? Então, a carne de vaca seria a Taenia saginata, né? Uhum. Beleza. E geralmente o humano se contamina como com a Taenia saginata? Que é a taina da vaca. Ingerindo carne crua? Isso. Bovino? Exatamente. A carne crua que possui as larvas, né, desse verme. Depois, letra B. Qual deles pode causar cisticercose humana? A Taenia sólio? Isso. No caso, a Taenia sólio, que é a do porco, ela causa tanto a tenise quanto a cisticercose. Já a saginata, que é a da vaca, ela só causa a tenise, tá? A diferença vai ser a forma como a pessoa está ingerindo isso. No caso da Taenia solium, que é a do porco, a pessoa pode ingerir tanto a larva da carne, quanto os ovinhos que foram liberados lá através da fezes, né? E aí esses ovinhos vão lá para o cérebro, lembra que eu falei para vocês? Podem ir para vários outros órgãos, pode ir para os olhos. Uhum. Já a Taenia saginata, que é a da vaca, isso não acontece, né? Se a pessoa ingerir os ovinhos lá da Taenia saginata, a pessoa vai digerir esses ovinhos, né? Já se ela ingerir a carne com a larva, aí ela vai ter a tenise. Depois letra C. Em que situação ocorre a cisticercose humana? Bom, foi o que eu acabei de falar, né? Vai ocorrer quando o humano vai ingerir os ovinhos da Taenia solium, né? E esses ovinhos geralmente vai estar lá numa vegetação, né? Depois que uma pessoa que estava doente defecou esses ovinhos, tá? E aí no humano vai agir como se fosse o hospedeiro intermediário, que é o porco, né? Então esses ovinhos vão fazer igual se fosse no porco. Eles vão para os músculos, vão para o cérebro, e aí que vai causar vários problemas, né? Eu tenho um vizinho, inclusive, aqui perto de casa, e ele teve esse problema, né? Ele ingeriu carne de porco mal cozida, né? Ele ia muito em churrasco, e o ovinho foi pro cérebro dele. E o ovinho tentou eclodir, tentou crescer dentro do cérebro dele, e aí ele teve uma paralisia facial. Então, assim, ele tem um olho um pouco torto, ele não consegue mexer muito bem a boca. Então, assim, esse ovinho causou alguns problemas faciais no caso dele. Mas, assim, depende de onde o ovinho estiver, ele vai causar vários outros tipos de problemas. Bom, então até aí seria isso. Além disso, a gente tem os adicionais também. Deixa eu abrir aqui a minha apostila. Cadê? A partir do número 74.
Bom, a partir do número 74. A gente tem mais 10 minutinhos, vamos corrigir mais alguns. Então, lá, a partir do número 74, tá? Que a gente começa nessa parte. Número 74, lá na página 56. Então, o esquema ao lado mostra dois sistemas da planária, né? O sistema nervoso e o sistema digestório. Letra A. Os plateumintes são os primeiros animais a apresentar forma de sistema nervoso na escala evolutiva animal? O que vocês acham? No caso, vocês têm que lembrar lá dos poríferos e dos quinidários. Não? Os Não, quinidários tinham, né? o quinidário, ele tinha um sistema nervoso que era difuso, né? Lembra que eu tinha explicado para vocês? O sistema nervoso deles era difuso no corpo todo, mas era um sistema nervoso muito simples, né? Muito mais simples do que o da planária, no caso. Depois lá, como é o sistema digestório dos turbelários, né? No caso da planária? Então, o sistema digestório deles vai ser um sistema digestório incompleto, porque ele só tem a boca, né? Lembra que eu falei para vocês que eles não possuem o ânus? Depois a letra C. Os turbelários, que seriam da classe das planárias, são os primeiros animais a apresentar esse tipo de sistema digestório na escala evolutiva animal? Na verdade, não, né? No caso lá dos selenterados, né, que eram os quinidários, que a gente viu lá, a água-viva, as anêmonas, né? Eles também tinham um sistema digestório incompleto, né? Eles apresentavam só a boca e não tinham ânus também, né? Então, eles são, no caso, os primeiros que apresentaram esse sistema digestório, na verdade, foram os quinidários. Tá? E depois as planárias também tiveram sistema digestório. E a partir deles, outros animais já vão ter um sistema digestório diferente. Alguns já vão ter o ânus também. Depois, número 75. Dê duas características dos plateumintos que mostram esses animais com estruturas mais complexas que os selenterados. Então, duas características que a gente pode pôr. Eles são triblásticos, né? Oi? A presença do cérebro? Cérebro também, a gente pode falar, por exemplo, o cérebro que seria aqueles gânglios, né, nervosos. Isso. O que mais eles têm? Eles possuem uma boca ventral que é diferente também da boca dos quinidários. Eles possuem 3 tecidos, que eles são triblásticos. O que mais que a gente pode falar aqui? No caso, por exemplo, das planárias, eles possuem também a cefalização. Lembra que eu falei para vocês que as planárias possuem... A cefalização é como se elas possuíssem uma cabeça onde os órgãos sensoriais estão mais presentes, né? Então, no caso das planárias, possuem isso. Elas possuem essa cefalização, elas têm simetria bilateral, ao contrário lá dos quinidários, que era simetria radial. Então, são essas as características que são diferentes. Depois, letra C. Os turbelários são os primeiros animais a apresentar esse tipo de sistema digestório na escala... Ah, não, eu tô falando errado. Era na 76 agora. Os plateumintes são os primeiros animais a apresentar um sistema excretor protonefrídeos com células flama. Como era a excreção em poríferos e selenterados? No caso lá dos poríferos, das esponjas, dos selenterados, que eram as anêmonas do mar, a excreção delas era feita por meio da boca mesmo, né? Então, assim, geralmente, por exemplo, as esponjas, por exemplo, elas faziam filtração, né? Então, elas, através dos quinidócitos, né? Então, elas faziam a filtração e elas mesmo já liberavam ali através da filtração. Já os selenterados, a excreção era através da boca. Lembra que eles faziam a digestão e através da boca mesmo eles excretavam os resíduos. Geralmente excretavam direto na água já. Depois, na número 77. O filo dos plateumintos é caracterizado pelo aparecimento... O filo dos plateumintos é caracterizado pelo aparecimento, pela primeira vez na escala zoológica, da simetria bilateral. Com o aparecimento da simetria bilateral, temos também o... Então, aqui no caso, a resposta certa vai ser a letra C, tá? Vai ser o aparecimento da cefalização e movimento direcional do corpo. Tá? Então, no caso dos plateumintes, eles possuem essa simetria bilateral. Se a gente cortar esses animais anatomicamente, né, no meio, eles vão ter a parte direita e a parte esquerda que são idênticas, né? Então, eles possuem esse sistema bilateral, de simetria. E no caso dessa simetria bilateral também, ela ajuda também nessa cefalização, né, que seria essa cabeça onde vai ter mais os órgãos sensoriais. O movimento dela geralmente vai ser mais direcional, né, geralmente vai ser mais reto, né, justamente porque ela tem essa direção de acordo com a cefalização. Né, vai ser mais relacionada a essas coisinhas que eu falei. Depois na 78. Na figura a seguir estão representadas células que são associadas a ductos que formam
o primeiro sistema excretor a surgir na escala zoológica. Nelas estão representadas células características do sistema excretor dos. Então aqui a gente vai ter lá cílios, ducto intracelular, núcleo, citoplasma. Então nessa daqui, no caso, vai ser o sistema excretor dos plateumintos, né? Que vai ser os protonefrídeos ou apenas nefrídeos, né? Então a gente tem algumas células flamas aqui nessa figurinha que representa a filtração, né, do sistema excretor desses animais. Então na 78 vai ser a letra E. Depois na 79. As planárias são vermes acelomados, pequenos e achatados, dorso-ventralmente. Apresentam um tubo digestório com inúmeras ramificações, porém somente boca e sem ânus. São animais hermafroditas com fecundação interna. O tamanho e a forma das planárias são diretamente relacionados a, que no caso vai ser a letra E, a ausência de um sistema circulatório. Então, geralmente as planárias elas são pequenas, por quê? Porque elas não têm um sistema circulatório, né? Então, elas não têm um sistema ali que vai ajudar, no caso, na circulação dos nutrientes dentro desse corpo. Então, é exatamente por isso que o tamanho delas está relacionado ao sistema circulatório, né? Porque os nutrientes que ela precisa, eles vão ser dispersos no corpo pelo sistema digestório, né? Então, como elas não têm um sistema circulatório para dispersar esses nutrientes, ela tem que ser um pouquinho menor. Então, por isso que elas são pequenininhas, na verdade. Depois, no número 80. Suponha um grupo de animais triblásticos no qual não haja celoma, a simetria seja bilateral, o sistema digestório seja incompleto e não haja sistema respiratório. Além dessas características, pode-se constatar nos representantes desse filo a presença de. Então, na número 80, a gente vai ter aqui a resposta certa na letra B, tá? Eles vão apresentar cefalização e ausência de sistema circulatório, né? Então, essas são as características dos plateumintos, né? Depois, a número 81. Os plateumintos não possuem esqueleto, são animais pequenos ou parasitas. Quais animais já estudados apresentam algum tipo de esqueleto? Então, aqui nessa questão na 81, vai ser a letra C, né? Vai ser os poríferos. Lembra que os poríferos apresentavam um esqueleto interno que era formado por espículas? Que eram aquelas estruturas que pareciam uma estrelinha? Então, as espículas são o esqueleto das esponjas, né? É um esqueleto bem primitivo também, né? Que vai formar uma rede de fibras que a gente pode chamar de espongina, tá? Então, no caso, os poríferos, eles já apresentavam isso. Os selenterados também. Os selenterados também, eles secretavam um esqueleto externo, né, de carbonato de cálcio, né? Igual nos corais. Os corais fazem parte, né, dos selenterados e eles possuem esse esqueletinho externo que é formado de cálcio. Depois, o número 82. Vamos ver só mais essa aqui, a gente já encerra. O diagrama representa a sequência do surgimento, ao longo do tempo, de características em alguns grupos de seres vivos. No diagrama, que deve ser lido da esquerda para a direita, há grupos que apresentam antes que uma característica tenha sido assinalada, e isso significa que eles não possuem a mesma. Todos os grupos que surgem depois de uma dada característica a possuem. Então a gente tem lá, antes do animal A, eles eram eucariontes. Depois do animal B, eles vão ter simetria radial, e depois do animal C, eles vão ter sistema digestório, e chegando no D, eles vão ter simetria bilateral. Então, no esquema, as letras A, B, C e D podem ser substituídas corretamente por. Então, lá no número 82, a resposta vai ser a letra A. Então, a gente vai ter os protozoários, que já eram células eucariontes. Depois, na letra B, surgiu a simetria radial, né? Então, as esponjas tinham simetria radial. Depois, ali no C, a gente tem os quinidários, que já vão apresentar o sistema digestório incompleto, onde eles têm sua boca. E depois, na letra D, a gente vai ter os plateumintos, né? Que vai ter uma simetria bilateral. Tá? Então, essa aqui é uma escala evolutiva. Primeiro protozoário, depois porífero, quinidário e plateuminto. Bom, então, vamos encerrar